Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Proposta da Palavra de Deus para nós hoje é do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos. A palavra de Deus, Jesus vem falar do reino dos céus. Este é o trabalho de Jesus. Esta é a missão de Jesus. Ele veio do Pai para nos salvar, implantar o reino de Deus. E a quem destina essa mensagem de Jesus? Como é que ele faz esse trabalho? A maneira de Jesus, uma maneira simples, uma didática extraordinária, através de história, que a gente chama de parábola, que tem no fundo uma mensagem profunda a partir de uma história simples, de fácil entendimento. E a quem Jesus transmite essa mensagem? No contexto daquele tempo, ele fez a transmissão dessa mensagem chamando a atenção do povo judeu, o povo da aliança, o povo ao qual foi prometido a vinda de Jesus, para dar a eles aquilo que Deus havia prometido ao povo da nova aliança, ao povo judeu. A eles,
Jesus deu essa primeira palavra. Mas também quis dizermos que esta palavra, ela é esse reino de Deus, ele se estende a toda a humanidade. Aqueles que são marginalizados, que são chamados numa segunda, numa terceira, numa quarta hora, e até quase na última hora. Jesus veio trazer o reino de Deus para todos. E muitas vezes ele dá prioridade aos marginalizados. No hoje da nossa vida, quem são aqueles que são chamados primeiro? Olha, meus caríssimos, nós que fomos criados numa família cristã católica, a Igreja de Jesus Cristo, fundada por ele, veio da sua palavra, essa Igreja Santa, fomos criados nessa igreja, batizados, tivemos a catequese dos nossos pais, e a maneira que os nossos pais muitas vezes nos ensinaram o reino de Deus, a palavra de Deus, o caminho da salvação, passava também por histórias como parábolas, vida deles vivida sob o olhar de Deus, com experiências de Deus na vida, semeadas com a palavra deles a nós. História dos pais, dos avós, como é que era o relacionamento deles com a Igreja de Jesus Cristo, com os mistérios da fé, com os sacramentos. Aprendemos no colo da nossa mãe as primeiras orações, aprendemos os mandamentos, as orações devocionais que a Igreja nos ensina, a doutrina, tudo isso nós aprendemos no seio da nossa família, com a didática semelhante à de Jesus. Muitas famílias também recorrem e ensinam através de histórias de vida de santos, relatando aquelas pessoas que viveram iluminadas por Deus no mundo, às vezes diferente do de hoje, complexo também para aquela situação, mas viveram a fé, a dedicação e o amor a Deus. E assim essas histórias contadas da vida dos santos vai cativando a gente. E a gente, então, nós somos aqueles que foram chamados de madrugada. Logo na infância da nossa vida, tomamos conhecimento da vontade de Deus na vida nossa, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, na vida da comunidade, participando aí da vida da igreja, nas celebrações, fazendo parte das pastorais, evangelizando também com o nosso jeito de ser, simplicidade, humildade. E assim, aprendemos desde cedo a trabalhar na vinha. Uns são catequistas, outros são missionários mesmo, outros evangelizam com palavras e ações no âmbito do trabalho, na escola, em qualquer lugar que esteja, chamados de madrugada, assumiram uma posição na vinha do Senhor. Mas a palavra de Deus até hoje ela é semeada, especialmente aqueles que muitas vezes são marginalizados também. Ou porque não tiveram acesso de madrugada, não perceberam logo cedo, ninguém os deu a graça desse aprendizado. Às vezes também aprenderam, mas não tiveram a docilidade de colocar em prática. E hoje em dia, a gente percebe, meus caríssimos, que muitos ainda são chamados durante o dia. E muitos são aqueles que acolhem a palavra que lhes é dirigida durante o dia. Quantos jovens que tiveram uma infância atribulada, muitas vezes sem conhecer a Deus, acolhem a palavra de Deus através de uma música que escuta, através do exemplo de uma pessoa, através da solidariedade de alguém, ou da pregação de um padre, ou de uma pregação que escutou um sermão de Semana Santa. O jovem desperta, por ver aqueles também que vivem, são aqueles chamados ainda de manhã. Depois são aqueles outros que são chamados mais durante o dia, mais no meio do dia, mais para tarde. São aquelas pessoas que muitas vezes despertam para viver a fé, às vezes até dentro do compromisso da família, né?
Um pai, muitas vezes, que não é tão responsável como deveria ser, não tem um carinho devido com a esposa, com os filhos, vive uma vida assim bastante atropelada. De repente, alguém chama aquela pessoa para fazer um retiro espiritual, para participar do encontro de casais, como a igreja sempre oferece, né? Fazer um retiro espiritual de um dia, 2 dias, e aí a pessoa desperta, os chamados no meio do dia, fala assim, oh, gente, engraçado, hein? Eu preciso assumir uma posição na minha vida, porque o reino de Deus está por aí, e assumem verdadeiramente, recebem um chamado de Deus, como nós ouvimos no Evangelho, não discute, não. Vão para a minha vinha, eles não discutem, eles vão, escutam a palavra, acolhem e se enganjam. Percebe a graça de Deus. Tem aqueles também que bem mais de tardezinha, quase no final da vida. Não sei se vocês já ouviram dizer, algumas pessoas dizem assim, já ouvi várias vezes, né? Testemunho de pessoas, olha, diácono, minha mãe pelejou com meu pai a vida toda, ele nunca quis saber de nada, mas graças a Deus, no final da vida, ele se converteu, participou dos sacramentos, recebeu a Eucaristia, ficou sereno que só vendo. Eu fico até achando que ele deve ter pensado assim, por que eu não fiz isso há mais tempo? Verdade. Tem aquelas pessoas também que chegam para nós e falam assim, diácono, eu falo mesmo para dizer, olha, eu há muito tempo que eu não participava de nada. Passei 30 anos sem me confessar. Hoje, graças a Deus, eu rezo o terço todos os dias. Vou à missa todos os domingos. Pessoas que já estão até com os filhos criados, né? Pessoas que já estão caminhando já lá pelas 3 horas da tarde ou mais para frente ainda, não é verdade? E a gente se alegra muito com isso, porque a palavra de Deus está aí, semeada. Todos nós somos convocados para trabalhar na vinha do Senhor. E depois, vocês vão de concordar comigo que apareceu um grupo novo. Apareceu um grupo que no tempo de Jesus parece que não existia, ou pelo menos não é mencionado na parábola. Olha, o grupo daquelas pessoas que são convidadas a participar, mas rejeitam. Não sei se vocês já ouviram dizer assim, vem esse papo de igreja para cá. Eu não troco minha cervejinha no boteco final de semana, meu jogo de cartas, minha sinuca, meu jogo de futebol, ainda diz assim, isso para mim é sagrado. Meu Deus, isso é idolatria. Se é sagrado, para você é Deus. Então, vejam que confusão. Deus chama a pessoa, não escolhe a Deus para trabalhar na vinha, porque já tem outros deuses que mandam na vida dela. Isso para mim é sagrado. Idolatria, não é verdade? Então, assim, esse grupo é um grupo novo. Os que Jesus chamou, imediatamente foram. Aqueles de última hora poderiam dizer assim, mas 1 hora só de serviço, acho que não vai nem valer a pena, não, tal. Não disseram isso. Como muitos até hoje ainda não dizem, né? Descobrem, mesmo no final da vida, a graça de viver no amor de Deus. Então, meus caríssimos, quando a gente percebe esse grupo novo que surgiu por aí, através da liberdade que cada um tem de escolher o que quer para a sua vida, vive aquela vida cansativa, enfadonha, mesquinha, churrasquinho todo final de semana, não tem compromisso com Deus, acha que aquele ali tá bom demais. Um dia a pessoa enfara, um dia a pessoa enjoa. Mesmo que não seja, às vezes está no meio da vida, cheio de coisa para fazer, começa a partir para droga, para o vício do álcool, e não vive uma vida completamente atormentada, atropelando as coisas, não encontra verdadeiramente a felicidade. Porque o espaço que está no nosso coração cabe a Deus. Ali é lugar de implantar o reino de Deus. Qual que é a nossa missão, então? Ser sinal da presença de Deus. Nós que fomos chamados logo cedo, temos que dar sinal de esperança para essas pessoas, a fim de que sendo convidadas por alguma pessoa que talvez por nós mesmos possam despertar para viver a fé, para viver o compromisso, para verdadeiramente ver o sentido da vida.
e depois a gente fica no gosto de escutar como que é bom viver na graça de Deus. Perdi muito tempo na minha vida, depois que eu participei daquele tal encontro, daquela pessoa que me convidou, daquela pregação no retiro, daquela procissão, daquela pregação de Semana Santa, daquela conversa que eu tive com tal pessoa, daquela pregação que eu ouvi, como aquilo foi bom na minha vida. Então, ouviu a palavra e foi para a vinha. Hoje trabalha em alguma pastoral, enquanto assim está no movimento do dia a dia, não vai nunca trocar pelaquela vida à toa na praça sem fazer nada, né? Como diz a parábola que Jesus contou. Então, meus caríssimos, que Deus nos ajude para que simplesmente, humildemente, santamente, possamos viver a cada dia os preceitos de Deus na nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, cada um assuma a sua posição na vida, no estado que Deus te colocou atualmente, mas sem se esquecer do compromisso de trabalhar na vinha para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado.